poder mostrar agora. Vamos então? Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Carolina Cardoso, eu sou interna de Medicina Interna do 5º ano e desde o primeiro ano faço parte na altura, Unidade de Diabetes e Obesidade, atualmente Centro de Responsabilidade Integrada. Gostava de começar por agradecer a presença a todos de uma sessão que se pretende interespecialidades. A importância desta sessão começa naturalmente com a elevada prevalência da diabetes em Portugal. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a APDP, publicou em 2023 um documento intitulado Diabetes, Factos e Números, onde está presente a imagem que eu a seguir apresento. Em 2021, a prevalência da diabetes é de 14,1%, comparativamente em 2019, em que essa percentagem era de 13,7%, o que revela já um perfil ascendente da prevalência, mas quando comparado com 2009, era ainda mais baixa, de 11,7%. Para além disso, é possível ver nesta segunda imagem que a partir dos 60 anos, quase uma em cada 4 pessoas tem diabetes mellitus. E isto torna tão importante falar e estarmos consciencializados para a doença. Para além disso, esta é uma doença com uma elevada mortalidade. Nos doentes com morte precoce, isto é, abaixo dos 70 anos, a diabetes constitui uma perda de anos potenciais de vida perdidos de quase 8 anos. Para além disso, em 2020, este slide, esta estatística é referente ao ano 2020, a diabetes esteve implicada em 3,3% dos óbitos ocorridos. A nível hospitalar, nos últimos 5 anos, a diabetes foi enumerada entre os diagnósticos principais dos óbitos em mais 19,6%. Para além disso, aquilo que nós vulgarmente dizemos, às vezes morrer é o melhor que nos pode acontecer. E para além disso, a diabetes está implicada e é a principal causa de cegueira, insuficiência renal e amputações de membros inferiores. E isto é verdade para quase todos os países desenvolvidos. Também em Portugal, ela representa uma das principais causas de morte, por estar associada a um risco significativamente aumentado de doença coronária e de acidente vascular cerebral. E já aqui estamos a falar das complicações micro e macrovasculares. Para além da saúde propriamente dita, a diabetes tem também um peso a nível da saúde mental, causando sofrimento ao próprio doente e à sua família. Também a nível do SNS, com elevados custos nos cuidados de saúde e também da perda de rendimentos do próprio doente. Assim sendo, o que é a diabetes? Em 1999, a Organização Mundial de Saúde define a diabetes como uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo dos hidratos de carbono, proteínas e gorduras, em consequência dos efeitos da secreção e ou ação da insulina. Ou seja, muito além da questão do açúcar, de comer bolos e doces. Para além disso, houve já algumas diretrizes médicas que equipararam a diabetes mellitus em termos de risco cardiovascular à doença coronária. Apesar de posteriormente se ter verificado que a mortalidade da pessoa que sofreu um infarto é superior à da pessoa com diabetes, acho que só o facto de isto ter sido considerado mostra como a diabetes se posiciona como ela própria uma doença cardiovascular. Dentro da diabetes, nós temos vários tipos e a classificação formal atualmente aceite é esta que vos apresento. A diabetes mellitus tipo 1, indivíduos caracterizados por uma deficiência absoluta de insulina, tipicamente de uma doença autoimune. Doentes que, por fenómenos autoimunes, têm uma destruição pancreática de células beta, em que há, então, uma ausência da produção de insulina. Apesar de, mais recentemente, temos visto alguns doentes que apresentam aquilo que depois é uma evolução da doença semelhante à diabetes mellitus tipo 1, com uma autoimunidade negativa, como eu vou explicar mais à frente.
Depois, em doentes com idades mais avançadas, mais associada à obesidade, surge a diabetes mellitus tipo 2, em que há uma resistência à insulina, porque o excesso de peso condiciona um estado insulino-resistente e um déficit relativo de secreção de insulina. Para além destas duas, temos também outras, onde incluímos as doenças genéticas, como o MODY, as doenças do pâncreas exócrino, decorrentes de estados de pancreatite, pancreatectomias, endocrinopatias associadas ao Cushing, ao feocromocitoma, e atrogénica, doentes que estiveram sob corticoterapia ou sob imunossupressão. Por último, falo aqui da diabetes gestacional nas grávidas que têm uma intolerância à glicose durante a gravidez. Com a pequena ressalva que nestas situações é importante distinguir se se trata de uma diabetes gestacional ou de uma diabetes tipo 1 ou tipo 2 não diagnosticadas previamente. Apesar de não constituir um tipo propriamente dito de diabetes, vou falar da pré-diabetes, porque ela própria já acarreta um aumento do risco cardiovascular. Depois de nós diagnosticarmos, aliás, como é que nós diagnosticamos? Peço desculpa. Tem aqui os critérios atualmente aceitos para o diagnóstico de diabetes mellitus, já são os mesmos há algum tempo. Uma hemoglobina glicada superior ou igual a 6,5%, uma glicemia em jejum superior ou igual a 126 mg por decilitro, isto pressupõe uma ausência de ingesta durante 8 horas, e uma glicemia superior ou igual a 200 às 2 horas da PTGO, a prova em que se faz uma dose de carga com 75 gramas de glucose e depois se avalia a resposta à mesma. Para além disso, temos a glicemia ocasional, ou seja, sem relação com a última refeição ou com a hora do dia, superior ou igual a 200, associada a sintomas de hiperglicemia, o típico síndrome de Polis, a poliúria, a polifagia, a polidipsia, ou então as crises hiperglicémicas, como cetoacidoses diabéticas ou os estados hiperosmolares hiperglicémicos. Então, a partir do momento em que nós diagnosticamos uma diabetes, temos algum interesse em enquadrá-la nos diferentes tipos que eu tinha falado. E então aqui eu tenho a diabetes mellitus tipo 1 e a LADA, a diabetes autoimune latente do adulto, como umas análises parecidas, ou seja, estes doentes vão ter uma autoimunidade positiva e na autoimunidade nós procuramos o anticorpo GAD75. Tenho também aqui o anticorpo tirosina fosfatase, o que é este, o anti-IA2, e o anticorpo antitransportador de zinco, T8, e o anticorpo anti-insulina, sendo que apenas os que estão, o primeiro e o último, são aqueles que nós conseguimos pedir no nosso centro. Para além disso, o péptido C. O péptido C não é mais do que um fragmento da proinsulina e que, portanto, é secretado para a corrente sanguínea de uma forma proporcional à própria insulina. Então, se nós temos um doseamento baixo de péptido C, nós podemos inferir que vamos ter pouca insulina em circulação. Portanto, a tal destruição. A diferença aqui entre a diabetes mellitus tipo 1 e o LADA é que os LADA, como surgem numa idade mais tardia, são frequentemente diagnosticados como uma tipo 2 inicialmente. E aquilo que nós vemos é que a reserva pancreática, comparativamente aos tipo 2 normais, digamos assim, se esgota muito mais rapidamente. E ainda que eles comecem com antidiabéticos orais, eles vão mais rapidamente progredir para a necessidade de insulina. Aquilo que eu interrogo aqui, da tipo 1 sem autoimunidade, são doentes que nós temos visto que têm uma autoimunidade negativa, mas a tal reserva pancreática se esgota rápido, porque há uma destruição das células beta e eles deixam de produzir insulina, apesar do mecanismo pelo qual isto acontece ainda não ser completamente esclarecido. Dentro da diabetes mellitus tipo 1 há uma variabilidade muito grande e nós temos visto, por exemplo, nas crianças, a reserva pancreática esgota-se muito mais rapidamente do que em alguns doentes. Na nossa consulta, nós tivemos recentemente até uma senhora de 70 anos que tinha sido diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1. A autoimunidade positiva, péptido C baixo, mas uma reserva pancreática que se aguentou durante muito tempo. Depois, e agora falando então da diabetes mellitus tipo 2 e do MODY, em que o péptido C é normal ou alto, ou no caso do MODY, normal, porque lá está, a produção de insulina ocorre de uma forma normal. Simplesmente o corpo tem alguma resistência à sua ação, muitas vezes associado ao aumento de peso. A autoimunidade, nestes casos, é naturalmente negativa. O MODY, um bocadinho ao contrário do que acontece com o LADA, como eles são frequentemente mais jovens, Maturity Onset Diabetes of the Young, é inicialmente assumida como uma tipo 1. Mas a verdade é que eles não precisam de insulina e até ficam muitas vezes bem com antidiabéticos orais.
Para esta forma, existe o teste genético, porque esta é uma diabetes genética. Assim sendo, diagnosticámos o doente, identificámos o tipo de diabetes que ele tem e o que é que nós vamos fazer de seguida? De seguida, vamos avaliá-lo e estratificá-lo. Para isto, nós pedimos o perfil lipídico para avaliar o risco cardiovascular, doseando o colesterol total, o HDL, o LDL e os triglicéridos. Logo, no momento do diagnóstico, deve ser avaliada a função renal para diagnosticar precocemente uma doença renal diabética. Isto faz através do cálculo da taxa de filtração glomerular e do rácio da albuminúria creatinúria. Mais recentemente, nesta avaliação inicial, foi incluído o rastreio para a insuficiência cardíaca, sobretudo a nível dos doentes com diabetes mellitus tipo 2. Este rastreio é feito através do doseamento do NT-proBNP. Eu soube recentemente que nos cuidados de saúde primários esta não será uma análise que esteja disponível para ser pedida. Portanto, nesses casos, talvez seja melhor pedir imediatamente o ecocardiograma, enquanto que nas situações em que é possível pedir o NT-proBNP, se pede, e se ele vier aumentado, então aí sim pede-se o ecocardiograma. Para além disso, no momento do diagnóstico, há alguns rastreios que têm que ser iniciados. No caso da diabetes mellitus tipo 2, iniciam-se de imediato o rastreio da retinopatia diabética e a pesquisa de neuropatia periférica e avaliação do pé. Isto porque esta é uma diabetes mais frequentemente diagnosticada em análises de rotina, em doentes que não estão sintomáticos e, portanto, é mais difícil estimar há quanto tempo está a ocorrer o dano a nível dos pequenos capilares e nervos e, portanto, o rastreio começa de imediato. Na diabetes mellitus tipo 1, ele começa até 5 anos após o diagnóstico e depois mantém-se anualmente no caso do rastreio da retinopatia diabética e no caso da pesquisa de neuropatia periférica. A avaliação do pé é dependente da estratificação do risco que se faz na primeira avaliação e nas avaliações subsequentes, porque tudo isto pode ser alterado a qualquer momento e é necessário ser constantemente reavaliado. Para além disso, sendo então a diabetes mellitus um fator de risco cardiovascular, também a avaliação do risco cardiovascular deve ser constante e a preocupação em identificar outros fatores de risco torna-se ainda maior para que todos possam ser controlados e evitar as complicações. Trago aqui uma imagem que representa os fatores de risco. Aquilo que nós temos tradicionalmente são o sedentarismo, a dislipidemia, a diabetes, o tabagismo, a obesidade e a hipertensão, mas a esta lista têm vindo a ser acrescentadas outras situações, como as complicações durante a gravidez, a diabetes gestacional, que, como sabemos, acarreta o risco de um dia mais tarde vir a desenvolver diabetes mellitus tipo 2, não sendo contudo certo, mas é um risco. O stress psicológico e a depressão, a importância da saúde mental, os estados de baixo estrogênio, sobretudo na fase pós-menopáusica, o tratamento do cancro da mama, que, como sabemos, tem uma cardiotoxicidade considerável, e também a presença de outras doenças autoimunes. Para além disso, tem-se falado também na hiperuricemia e na hipovitaminose D como eventual implicância no risco cardiovascular. A nível de gestão dos cuidados de saúde primários, que são eles quem muitas vezes identificam e diagnosticam pela primeira vez a diabetes mellitus, aquilo que se pretende é, em parte, muito semelhante àquilo que nós depois fazemos na nossa consulta. Uma das partes mais importantes após o diagnóstico é a consciencialização do doente, torná-lo a pessoa mais importante na gestão da sua doença e dar-lhe as ferramentas necessárias para tal. Isso implica conhecimento teórico e conhecimento prático. É necessário que o doente saiba o que é a doença, que lhe seja explicado que o pâncreas ou já não funciona, já não produz tão bem a insulina, ou a insulina que produz não desempenha tão bem o seu trabalho, condicionado pelo excesso de peso, como eu já falei, e que por isso o nível de açúcar no sangue fica sempre mais elevado e que naturalmente isso vai ter consequências a nível dos olhos, do rim, dos membros, do coração e do cérebro, explicando ao doente todas as complicações que advêm de uma doença não controlada. Porque só assim, só ele sabendo o que pode acontecer, é que vai ter genuíno interesse em melhorar a sua adesão a todas as terapêuticas propostas. A diabetes é uma doença com muitas dúvidas e mitos espalhados e é sempre importante esclarecê-los junto do doente e são vários. Para além disso, e depois passando para a questão mais prática, o doente deve ser ensinado a avaliar a glicemia capilar. Não há um esquema definido igual para todos, nesta fase inicial ainda, a nível de cuidados de saúde primária e mesmo posteriormente. A diabetes é uma doença muito caso a caso,
não há aquilo que se costuma dizer uma chapa 5 que dê para todos os doentes. Pode haver eventualmente modelos iniciais que depois vão sendo adaptados, mas o doente deve saber como deve avaliar a glicemia capilar e depois deve ser definida a estratégia mais adequada para aquele doente, seja uma avaliação em jejum para depois na consulta esses valores serem avaliados, seja uma pré-prandial ou até mesmo uma pós-prandial que permita avaliar a resposta à ingesta da refeição cerca de 2 horas após o início da mesma. Outro conceito que é importante esclarecer junto dos doentes desde o início é a identificação de uma hipoglicemia, quer a nível de sintomas, quais os sintomas que devem despertar a atenção do doente, a sudorese, a fome, a fraqueza. Deve ser explicado que uma hipoglicemia deve sempre ser confirmada no dedo, mesmo nos doentes que têm uma monitorização contínua, e depois deve ser ensinada a correta correção das mesmas. Se nós vemos frequentemente doentes que corrigem hipoglicemias com hidratos de absorção lenta, o que não está correto. A correção deve ser feita com hidratos de absorção rápida e que a correção inclui a reavaliação da glicemia capilar 10 a 15 minutos depois da primeira, porque só assim é que podemos ter a certeza que ela está corrigida e não apenas tomar açúcar e seguir. É importante que cada consulta seja revista esta avaliação de como é feita a correção da hipoglicemia e também como é feita a administração e também o armazenamento da insulina. O doente deve ser instruído a armazenar a insulina ainda não iniciada no frigorífico, não no congelador, porque destrói a insulina, e não na porta, porque a variabilidade da temperatura também afeta a estabilidade da molécula, mas no frigorífico, e depois de iniciada, então, ela tolera o ar ambiente durante cerca de 28 dias, dependendo de marcas e de insulina. A técnica de administração deve ser ensinada e revista também com frequência. O doente deve ser instruído que a administração pode ser feita nos braços, no abdômen ou nas coxas, apesar de naturalmente nos braços ser difícil para o próprio de administrar. Outro ponto importante é alertar o doente para a importância da rotatividade dos locais de administração, para diminuir a probabilidade de formação de lipodistrofias, pequenas formações nodulares sob a pele que depois vão levar a uma absorção variável da insulina, e deve ser também instruído a trocar as agulhas após cada administração. Naturalmente, é sempre importante reforçar a importância da adesão à terapêutica. Para além deste conhecimento, também as alterações do estilo de vida são muito importantes. O tratamento da diabetes assenta numa alimentação saudável, numa atividade física e na terapêutica farmacológica. Além da alimentação, dentro da alimentação saudável, o doente deve ser instruído a fracionar refeições, a evitar açúcares simples e gorduras saturadas e a privilegiar fibras e alimentos naturais. Relativamente à atividade física, ele deve ser incentivado ao exercício de pelo menos 150 minutos por semana de exercício aeróbico moderado. Aqui torna-se mais uma vez importante falar sobre a prevenção da hipoglicemia, porque a atividade física pode levar a esta situação. E aí é da responsabilidade do profissional ajudar o doente, talvez a otimizar o lanche que faz antes do exercício físico para a prevenção deste episódio. O doente deve também, então, ser incentivado a atingir um peso saudável, com metas realistas e o acompanhamento adequado, eventualmente até a referenciação à consulta da obesidade, e evicção de álcool e tabaco também fazem parte de um estilo de vida saudável, além de que o tabagismo é um fator de risco cardiovascular e, portanto, o doente deve ser incentivado. Outra coisa que faz parte neste momento do contacto com o doente é a prevenção. Nós insistimos na vacinação influenza SARS-CoV, que é gratuita para o nosso doente, mas também da pneumocócica. O doente com diabetes tem um maior risco de uma infecção grave, quando falamos de pneumonia pneumocócica e doença invasiva pneumocócica, e de maior mortalidade, até mais 50% durante o internamento por estas situações. Para além disso, é importante que o doente seja incentivado e ensinado a bons cuidados de higiene para prevenir infecções, nomeadamente a nível da pele e dos pés. Mais um slide exemplificativo, então, aqui da prevenção das complicações, que é sempre essa a nossa principal preocupação. O doente deve ser ensinado à inspeção diária, ao uso de calçado adequado, e a pesquisa de neuropatia periférica deve ser feita junto de um profissional de saúde. O rastreio oftalmológico, o controle de fatores de risco cardiovascular e a avaliação da função renal. Este doente
Deve ser avaliado regularmente para avaliação da hemoglobina glicada, para optimização terapêutica médica e educacional. A frequência das consultas, o que está preconizado em termos teóricos, é que uma diabetes mellitus tipo 1 seja avaliada de 3 em 3 meses. Aqui um bocadinho mais a cinzento, porque em boa verdade, como vão ver a seguir, este é um critério de referenciação para a nossa consulta. Para além disso, dentro da diabetes mellitus tipo 2, os doentes dividem-se em bom e mau controle metabólico. Nos doentes que têm mau controle metabólico, a consulta deve ser de 3 em 3 meses, isto é, o doente vem à consulta, tem um mau controle metabólico, deve ser feito o ajuste terapêutico se considera necessário e deve ser reavaliado 3 meses depois. Eu digo isto porque há algumas situações em que na nossa primeira consulta, e foi isto que aconteceu, o doente foi à consulta, estava mal controlado, foram feitos ajustes terapêuticos adequados e foi pedido à consulta. Mas quando ele vem à nossa consulta, ele está mais controlado e, em boa verdade, já não precisa dela. No doente com diabetes mellitus tipo 2, com bom controle metabólico, as consultas podem ser mais espaçadas de 6 em 6 meses. Anualmente, ou pelo menos anualmente, deve ser avaliada a função renal, o perfil lipídico, a avaliação da tensão arterial, o peso, o cálculo do IMC e o perímetro abdominal. O exame dos pés também deve ser feito anualmente, se baixo risco. Se risco moderado ou alto, a avaliação deve ser mais frequente. Também o rastreio de retinopatia diabética deve ser anual. E então, se diz aí bem, o que é um bom ou um mau controle metabólico? E esta é a imagem que eu vou trazer mais à frente, que eu achava que estava aqui. O doente é referenciado para a consulta de diabetes quando tem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 e também na diabetes mellitus tipo 2 com mau controle metabólico, quer ele esteja sob antidiabéticos orais ou quer ele esteja sob insulinoterapia. Também é recebida na nossa unidade a grávida com diabetes, mas esta aqui a partir da referenciação interna, ou seja, do Serviço de Ginecologia e Obesidade. Os cuidados de saúde primários referenciam para os centros terciários. E então, agora sim, o slide explica o que é um bom ou um mau controle metabólico, o que é que nós pretendemos para os nossos doentes. Mais uma vez, aquela conversa que não há uma chapa 5. O alvo terapêutico muda ao longo da vida do doente, muda ao longo do aparecimento de outras comorbilidades e nós temos que estar atentos a isso. Quando nós falamos de um doente jovem que não tem outras doenças, que não tem nenhuma reação, nenhum efeito secundário à terapêutica, então nós somos o mais exigente possível. Nós queremos uma glicada, queremos quase 100 diabetes, uma glicada abaixo de 6,5. Mas a verdade é que a maior parte dos adultos fica ali na faixa dos 7%. Nos adultos com idade mais avançada, mas saudáveis, sem comorbilidades, a faixa pretendida entre os 7% e os 7,5%. Quando temos adultos com mais idade, que já têm mais morbilidades, que já tiveram algumas reações adversas à terapêutica instituída, então somos mais permissivos e vamos até aos 8%. Quando falamos de doentes que já têm uma esperança média de vida limitada, uma capacidade funcional limitada, então não há até um alvo de hemoglobina glicada. Aquilo que nós pretendemos é, até mais às vezes do que uma hemoglobina glicada controlada, nós regemos muito também pela curva glicémica. A hemoglobina glicada não deixa de ser um valor médio calculado e ela até pode ser aquilo que nós queríamos, mas porque o doente tem frequentemente hipoglicemias e isso não é pretendido. Portanto, nós somos mais flexíveis com o alvo da hemoglobina glicada em doentes que têm um alto risco de hipoglicemia, doentes que já têm uma doença com um longo período de evolução e que têm uma farmacoterapia já sem alguns benefícios. Para além disso, eu incluí aqui os critérios de referenciação à consulta de nefrologia da nossa unidade. Nós temos uma consulta de nefrologia da doença renal diabética e os critérios para os doentes nem referenciados a essa consulta é a progressão da albuminúria, mesmo que ela se mantenha numa faixa moderada, de 30 a 300 mg por grama, se houver uma progressão, o doente deve ser referenciado. Também na albuminúria persistentemente elevada, ou seja, acima dos 300 mg por grama, o doente deve ser referenciado e, independentemente do valor da albuminúria, se o doente apresentar uma taxa de filtração abaixo de 30, ele deve ser referenciado à consulta de nefrologia do CNID. O fluxo de referenciação, ou seja, diagnosticar o doente, sabe o tipo de doença que ele tem, já fizeram educação para a saúde, assumiu-se que ele tem estes critérios de referenciação. Vai então ser feito o pedido. O que nós pedimos que seja incluído é o motivo do pedido, uma breve história clínica e a última hemoglobina glicada, que será preferencialmente do último trimestre.
Na história clínica, é desejado que seja incluída qual o tipo de diabetes mellitus, desde quando é que o doente tem a doença, se há outra história familiar, quais as complicações conhecidas à data e como é que a adesão à terapêutica e ao estilo de vida saudável que foi feito, ao ensino de estilo de vida saudável que foi feito nos cuidados de saúde primários. Para além disso, quando enviam o doente à consulta, e dizem, olha, vai ser chamado para uma consulta de diabetes, por favor, leve consigo, porque o médico vai querer ver a terapêutica que está em curso, a avaliação renal e perfil lipídico, ou seja, as últimas análises que tiver com isto, e o registro do perfil glicémico. Ou seja, se o doente tem monitorização contínua, deve trazer os dados da monitorização contínua, se faz avaliação de glicemia capilar, deve trazer o glucómetro e o livrinho de registros, porque tudo isto, todos estes três pilares que eu aqui tenho, são fundamentais para a avaliação da primeira consulta e então podermos realizar os ajustes terapêuticos necessários. Então, o que é que nós fazemos na nossa primeira consulta? Na nossa primeira consulta, nós confirmamos o diagnóstico e a classificação da diabetes mellitus, esmiuçamos um bocadinho mais a anamnese, questionamos o doente sobre como é que eram as coisas ao diagnóstico, se ele tinha excesso de peso, se ele não tinha excesso de peso, se teve síndrome de pólis, se andava assintomático, ou se pelo contrário foi um diagnóstico feito em análises de rotina. Questionamos também sobre a existência de internamentos prévios, porque é que eles tinham acontecido, qual a gravidade dos mesmos. Interrogamos também história familiar de diabetes mellitus e de doenças autoimunes, sobretudo de familiares de primeiro grau, e depois avaliamos o estado glicémico e os tratamentos prévios, ou seja, desde quando é que o doente faz insulina, ou quando é que foi iniciado o análogo, e por aí fora. Avaliamos o estado glicémico através de glicémias em jejum, de hemoglobina glicada, de glicémias ocasionais, pré e pós-prandiais, tudo para conhecer o perfil do doente. Mais uma vez, insistimos na hipoglicemia, no seu reconhecimento, a frequência com que a mesma ocorre, se identificam algum padrão que leve à ocorrência, isto é, se é associado a exercício físico, como eu também já falei, ao consumo de álcool, a alguma falha terapêutica, por exemplo, doentes que fazem sulfonilureias, apesar de estarem só com antidiabéticos orais, por vezes apresentam hipoglicemia, e também o timing da mesma, se ela ocorre preferencialmente na madrugada, por excesso de insulina, por exemplo. E então, com base nisto tudo, nós vamos estabelecer o objetivo do controle metabólico, ou seja, a HbA1c-alvo, muito com base na imagem que eu mostrei anteriormente. Outro ponto importante desta consulta é identificar a rede de apoio e avaliar determinantes sociais de saúde e barreiras estruturais. Questionar o doente relativamente aos seus hábitos alimentares e sobre a sua rotina, sobretudo em doentes ativos, frequentemente eles não almoçam em casa e é preciso ver que a otimização é que nós conseguimos fazer a esse nível. Mais uma vez, incentivar o doente ao peso saudável, ajudando de uma forma realística, a atividade física, a higiene do sono. O sono, na AD 2025, foi apontado numa fase pré-diagnóstico como o terceiro pilar, juntamente com a alimentação e com o exercício físico, para a prevenção de diabetes mellitus e de outros fatores de risco cardiovasculares, e também os hábitos toxifílicos. Sempre, e também a cada passo, rever a gestão dos fatores de risco cardiovascular. O que nós pretendemos com isto tudo é incluir o doente na gestão da doença, torná-lo no ator principal, e nós estamos cá para o ajudar, sempre, mas é sempre a responsabilidade dele. Frequentemente, envolvemos também a família e a pessoa significativa na gestão da doença. Nós temos alguns doentes que não são os próprios a administrar a insulina ou não são os próprios a avaliar a glicemia capilar, e então frequentemente dizemos para na próxima consulta trazer a esposa, o marido, os filhos, os cuidadores, porque é importante que toda a família esteja consciencializada e motivada para a gestão da doença. Depois, temos as nossas intervenções farmacológicas. A minha apresentação não se debruça sobre farmacologia, mas sim depois também sobre aqui as intervenções educativas. A quando da primeira consulta existe uma sessão de enfermagem onde são abordados estes temas teóricos, conceitos gerais sobre a diabetes, sobre alimentação e atividade física, aqui também com a participação da nutrição. São introduzidos conceitos de hidratos, de contagem de hidratos de carbono, do autocontrole da glicemia capilar, cuidados de insulinoterapia, cuidados na administração da insulinoterapia, rever a técnica e, mais uma vez, da correção da hipoglicemia e também a avaliação dos pés é feita nesta fase.
Para além da consulta médica, da consulta de enfermagem, também a abordagem multidisciplinar da doença. No nosso centro nós temos podologia, nutrição e psicologia disponíveis. A podologista, tal como a equipa de enfermagem, presta os cuidados aos pés, faz os ensinos do autocuidado dos pés e faz uma estratificação do risco de patologia ulcerativa, que depois vai determinar a frequência da avaliação. Depois, a nutricionista, além de participar nas sessões de grupo da primeira consulta, porque, tal como eu disse, se acontecer do doente estiver bem controlado por causa das alterações que foram feitas, ele pode ter alta e assim já leva estas noções gerais de nutrição adequada à diabetes, mas depois os que se mantêm em seguimento têm todos uma consulta individual com a nutricionista e ela elabora para todos um plano alimentar individualizado. Também, durante a consulta de enfermagem, nutrição, médica, é feita uma breve avaliação de saúde mental do doente e, como todos os doentes depois da primeira consulta são discutidos em reunião multidisciplinar, às vezes são encaminhados para uma avaliação junto da nossa psicóloga e, quando se justifica, são enviados para a psiquiatria, com quem nós também mantemos uma boa relação. Assim, o objetivo da consulta especializada é implementar os conceitos educativos, revê-los, até porque muitos deles já foram falados na consulta de cuidados primários, optimizar a terapêutica e otimizar a adesão à terapêutica, depois monitorizar a evolução do controle metabólico e também monitorizar as complicações e os fatores de risco cardiovascular. Se nós formos bem-sucedidos em tudo isto, então estão reunidas as condições para uma alta da consulta de diabetes. Aquilo que eu quero destacar aqui é que, se forem identificadas complicações, o doente é encaminhado para a especialidade competente e que uma alta da consulta de diabetes não pressupõe de maneira nenhuma uma alta dessas especialidades e ele mantém o seguimento se for necessário. O doente, tendo alta da consulta de diabetes, volta aos cuidados do seu médico de família e, portanto, o plano de acompanhamento volta àquilo que nós tínhamos falado e volta a estar na estaca zero. Ou seja, se voltar... A animação não está a funcionar. Se ele voltar a ter um mau controle metabólico, deve ser reavaliado passados 3 meses e, sendo persistente, deve ser novamente referenciado à consulta especializada de diabetes. Os pontos que eu acho chave desta apresentação, que pretende comunicar com os cuidados de saúde primários e com os colegas de outra especialidade, é alertar para o diagnóstico precoce, da identificação da diabetes mellitus antes do desenvolvimento de complicações muitas vezes irreversíveis, uma maior eficácia na intervenção sobre fatores de risco cardiovascular, que, detectados precocemente, são obviamente mais fáceis de controlar, e o que vai traduzir-se numa melhoria do prognóstico a longo prazo e uma redução da mortalidade. A referenciação atempada não vai atrasar o início de terapêuticas mais complexas, e aqui estou naturalmente a falar dos esquemas de insulinoterapia funcionais, e de uma redução do risco de complicações. A abordagem multidisciplinar permite-nos atacar em várias frentes e promover a adesão ao tratamento, sempre com uma intervenção personalizada e centrada na pessoa. O que nós pretendemos com esta articulação em rede é uma continuidade de cuidados entre os centros de saúde e o hospital, uma optimização dos recursos do SNS e um favorecimento da gestão integrada do doente, assegurando o seguimento adequado após a referenciação. A comunicação contínua é essencial para a partilha de informação entre todos, para evitar falhas no acompanhamento e uma maior consistência nas mensagens transmitidas, porque a repetição favorece a retenção. Aumentando a confiança entre o doente e a equipa de saúde, nós vamos inevitavelmente melhorar a adesão à terapêutica e àquilo que propomos ao nosso doente, uma vida longa e sem complicações. E é isto. Se alguém tiver alguma dúvida, estou disponível para esclarecimentos. Okay. Eu só sei diabetes, não sei tecnologia. A senhora está a dizer que não consegue ativar o microfone para fazer uma questão. Ok. Se não conseguirem fazer as perguntas faladas, podem escrevê-las no chat e nós respondemos. Eu. Respeito.
Centros médicos não é um dado adquirido. Saberes ótimos. Nós usamos muito pouco. Uma colega está a escrever. Não. Já. O gesto ajuda sempre a perceber quem é. Não, não é isso. Não é isso. Não, é o Alves. Olha, mas é algo muito bom. A colega está a questionar se a referenciação para a psicologia e nutrição pode também ser feita a partir dos cuidados de saúde primários. Não, atualmente não pode ser feita. Depois do. A nutrição acaba por acontecer em todos os doentes que se mantenham a ser seguidos em consulta, mas a referenciação para a psicologia é feita depois dessa discussão na reunião multidisciplinar da nossa unidade. Não há uma referenciação direta. No mundo ideal, todos os centros de saúde teriam o seu próprio nutricionista e psicólogo, não é? E há alguns sítios que têm. Dentro da nossa ULS. Dentro da nossa ULS, estão a ver? E caso o doente tenha alta, até ao final daquele ano civil, ele poderá ser reavaliado na consulta de podologia e tudo mais, mas findado o ano civil, termina esse acompanhamento. Pronto. Penso que está. Mais alguém tem alguma questão? Olha, está escrito. Pronto, obrigada a todos por terem estado presentes. Espero que isto tenha esclarecido algumas dúvidas da referenciação, mesmo após a alta, que os doentes nunca estão abandonados, nós estamos sempre disponíveis para recebê-los de volta, perceberem o que é que nós fazemos na nossa unidade, o que é importante, os ensinos, a revisão do que foi ensinado e a responsabilidade do doente na gestão da doença. Obrigada. Tá.